Então, só lendo de novo, né, irmãos? O texto diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Então, a grande coisa aqui desse verso é que essas pessoas chegaram a um arrependimento, né? A Bíblia diz que elas compungiram-se em seu coração. E o arrependimento, irmãos, é um sentimento, sim, de tristeza com atos passados. Isso tem a ver com isso. E a partir daí, a pessoa procura não repetir aquele ato. Isso é arrepender-se. Você não, o arrependimento é aquele negócio que faz você olhar o que você fez, sem entristecer com aquilo. Você não é ficar com um sentimento de remorso, mas ter remorso daquilo, sim. É te machucar. E a partir daí você tomar uma atitude. Porque por enquanto é sentimento. Se ela ficar no seu coração, então é remorso que não vale para nada. Não vale para nada. Eu errei e me entristeci. Puxa vida, roubei, né? Aí depois a pessoa vai lá e rouba de novo. Me entristeci. Rouba de novo. Me entristeci. Não. Machuquei minha esposa. Me entristeci. Daqui a um mês de novo. Não, irmãos. Tem que ter uma atitude. Uma atitude que faça com que eu e você, a gente não repita mais aquilo. Neil, mas e se repetir? Bom, se repetir, a gente tem que lembrar que a gente tem um advogado no céu. Tá? Porque a salvação não depende de nós. Em nada depende de nós. Então, vamos imaginar que a gente, por algum motivo, a gente repita. A gente se arrepende de novo. E procura de novo não fazer. Aquele que está em pé, olhe que não caia. Opa! Então, é possível a gente errar? Claro que é possível. Devemos errar, mas é possível. Arrependimento está relacionado com isto. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma vida de atitude diária. E eu digo, nunca vou cansar. Uma das coisas que você pode verificar na sua vida e ter certeza que você é salvo, porque você se arrepende. Você não fica na mesma, você é diferente de quem você era ontem, anteontem, o ano passado. Você é diferente. E você não está contente com a sua vida hoje. Então, todas as vezes que a palavra te confronta, que o Santo Espírito te confronta, que o estudo bíblico te confronta, que você, nas circunstâncias da vida, você é confrontado, e aí é claro que é pelo Santo Espírito, é óbvio, é porque se você é confrontado e toma decisões de arrependimento, salvo, ótimo, você está sentado no trono chamado pecado, e você não consegue mudar. Existe uma grande possibilidade de você não ser salvo. Porque o Santo Espírito, ele habita em nós. E ele nos convence de toda a justiça, de todo juízo e de todo o pecado. A situação de cada um de nós aqui, não sou eu que devo julgar, é Cristo, por meio de sua palavra, ele fará isso um dia. Ele está fazendo conosco isso agora. Porque talvez você esteja na situação de pessoas que têm se arrependido. Você não está contente de tal forma que, de repente, na sua cabeça você ficou meio confuso agora. Mas você está na situação de pessoas arrependidas que tomam atitude, vão tomando atitude que eu quero mudar, e você melhora. Calma, pode ficar tranquilo. Em breve alguém vai te dizer que você está melhor. Pode ficar tranquilo. Só não busque isso. Em breve, Deus vai abrir uma janelinha para você e falar assim: olha aqui, ó, você está melhor. Continue. E aí você vai estar contente, porque você vai saber que você é um crente. Só que daí depois a tentação vem, o pecado vem, olha para você e fala: você não é crente. É assim que acontece com a nossa vida. Ou você está na situação daquele que não consegue.
Eu não consigo mudar. Então hoje é o dia de você perguntar, não para mim, porque não sou um apóstolo, não para mim, porque a minha situação não é a desses irmãos de Atos 2. Você não vai perguntar para mim, Neil, o que eu devo fazer. Você vai perguntar para o teu Senhor, esta noite, o que você precisa fazer. Vamos lá? Agora, Atos capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. A Bíblia nos diz o seguinte, verso 1: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E quando você vê todos, pense nos apóstolos, nos discípulos, tá bom? Mas o que vai acontecer agora, você não pode esquecer que lá no verso 37, e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a quem, irmãos, por favor? E aos demais apóstolos. Então você tem que pensar numa coisa não normal. Pedro aparece aí em primeiro lugar porque ele é o representante, ele é o líder. Mas aqueles homens e aquelas mulheres, vocês vão perceber, eles estavam fora de si. Não era isso aqui, ó, um homem falando, todo mundo sentado. É uma coisa extraordinária, Atos capítulo 2. Ao ler Atos capítulo 2, a nossa vida precisa mudar. E no outro ano, quando você passar por Atos 2, ela tem que mudar de novo. Por quê? Porque eles estão ali, naquela, desculpa a palavra que eu vou usar, mas ela é bíblica. Eles estavam nessa loucura da pregação. Só que todos os apóstolos estavam fazendo o que Pedro estava fazendo. O discurso, claro, é de Pedro, mas você vai perceber que os demais apóstolos estavam fazendo outras coisas, voltando para lá. Por isso que eu quero que você perceba que estavam todos quem? Pode estar os discípulos ali, pode estar os apóstolos, mas o que importa para nós são os apóstolos, tá bom? Para essa mensagem, concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ótimo. Você está chegando aqui agora, você tem vindo em Vila São José como visitante, você não entende direito as coisas, quando você ouve falar em línguas por aí. Você, por exemplo, já percebeu que aqui todo mundo fala língua portuguesa, certo? Essa é a ideia, tá bom? Aqui tivemos línguas repartidas. Então, para você que ainda é jovem na leitura bíblica, eu quero que a partir de agora, você, por favor, preste bastante atenção para ver o que a Bíblia relata sobre línguas. Então, primeiro texto que a gente vai encontrar línguas é aqui, verso 4: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Eles não deveriam falar a mesma língua? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos,
dizendo uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Muito bem, até aqui, por enquanto. Hoje nós vamos ler todo o capítulo, eu acho, tá? Mas aí, isso aqui é para você perceber o que estava acontecendo aqui. A Bíblia diz no verso 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era a principal festa judaica. Ou, não sei, eu não posso dizer se é ainda. Não sei, não posso falar isso. Mas era a principal festa. Ela celebrava a renovação da aliança. Então, um dia o Senhor Deus deu a palavra dele para eles, e eles celebram nesta festa também a renovação da aliança. O que a gente pode, por exemplo, fazer aqui, que é interessante, enquanto eles celebram a aliança, nós podemos celebrar a chegada do Santo Espírito para revestir a igreja de poder. Foi no mesmo momento, no mesmo dia de celebração. Então a gente pode fazer um paralelo aqui entre Moisés e Jesus. Então, a Moisés é entregue a aliança, e o povo é feliz com a Bíblia, hein? O povo é feliz. O irmão orou ali ousadamente, hein? Gostei das palavras que ele usou. Não quero massagem hoje. Vocês perceberam isso aí? Todo mundo falou amém, não sei porquê. Falaram amém, dançaram. Que agora o negócio tem que ferver aqui dentro. Gostei, que eu não vim aqui para fazer vocês sorrirem. De vez em quando a gente faz sorrir, mas o que tem que fazer aqui é acusar o pecado. E aí a lei é dada, o povo não tem desculpa de não fazer o que Deus quer que faça, porque tem a palavra. Não adianta. E eu sou um homem que crê na leitura da Bíblia. Eu sei que você lendo a Bíblia, talvez você não faça paralelos e associações como essa feita entre Moisés e Jesus, entre a entrega da lei e o derramamento do Espírito. Eu sei disso. Mas eu creio no Salmo 119, é para ler a Bíblia, lê. Aí você aprende com outro, talvez você não queira estudar, talvez você queira estudar, não tem problema nenhum também. Eu sei que por meio somente da leitura, é difícil fazer paralelos, é verdade, concordo com quem fala isso. Porém, sou um homem que crê na leitura da Bíblia. Qualquer um aqui que lê um capítulo de Provérbios por dia, e falar assim: vou cumprir o que está aqui e será feliz nessa terra. Qualquer um, crente, descrente, qualquer um. Pega dia 1 do mês, lê Provérbio 1, chega no dia 30, lê 30 e 31, no mês que não tem 31, no mês que tem 31, vai dar certinho. Lê o que está escrito aqui, você vai ser feliz. Você vai para o inferno talvez, mas vai ser feliz nessa terra. Entende como é a palavra? A palavra assim, então eles celebram isso. E aí, agora, o Senhor Jesus, ele promete o Santo Espírito. E aqui nós estamos vendo o derramar desse Espírito. Verso 2: e de repente veio do céu um som como de um vento. E vento e Espírito são as mesmas palavras, quando a gente pensa no grego e hebraico. Tá bom? Então, é a ideia aqui, o Espírito Santo, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, aqui a igreja é revestida de poder. Atos capítulo 8, verso 1, você deve estar com a sua Bíblia aberta: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Foi para isso que nós recebemos o Santo Espírito, para testemunharmos. E aí, no capítulo 2, vem o Senhor Jesus envia o Santo Espírito para revestir a igreja de poder. Versos 3 e 4, você percebeu aí que as línguas foram repartidas, tá bom? Verso 3 diz: e foram vistas por eles línguas repartidas. E aqui, claro que fala, e como fogo. Aí, irmãos, é legal porque essas línguas, elas pousaram sobre cada um deles. Eu sei que a gente fala o discurso de Pedro, mas não era algo normal aquele dia. Aquele foi um dia maravilhoso. Aquele foi um dia em que não existe ninguém que chegue no final desse capítulo que fale assim: eu queria que acontecesse na minha igreja isso. Não existe a pessoa.
Porque para quem conhece o texto, e eu quero um coral aqui, eu não quero pouca gente falando, respondendo o que eu vou perguntar, não. O pastor Viana vai puxar, você fica tranquilo, que sabe o que é fácil. O pastor Viana vai puxar e todo mundo vai falar com ele o resto. Amém. Não fica bravo. Vai puxar. Quer ver? Quantas almas foram salvas? 3.000. Isso. Você não queria que 3.000 almas fossem salvas? Eu não queria 3.000 aqui. Não, 3.000 aqui não. Se tiver 3.000 aqui, a gente faz 10 dessa. Pronto. 3.000 aqui eu não queria. Se 3.000 se convertesse, a gente abria 10 igrejas por aí. 10 ali, uma em São José, lá embaixo, outra no Jardim Alpino, e assim ia ficar 10 igrejas aqui, ia ficar legal. Entendeu? Todo mundo quer isso. E aí as línguas foram repartidas e caiu sobre cada um deles. Muito bem. Você vê do verso de 5 a 11 que existiam pessoas de todas as nações. É isso que a Bíblia nos conta. E aí chega um momento importante da nossa mensagem. Perceba a reação que é antagônica do povo. É a mesma coisa que acontece aqui, ó. Igualzinho aqui. Porque lá tinha pecador e aqui também. É assim. No final dessa mensagem vai ter gente que vai vir me abraçar. E vai ter gente que vai falar mal de mim em casa. Sabia disso? Porque falam do senhor também. Não sei se é segredo do senhor. Não é porque eu sou mais bonito ou mais feio. Fala da gente. Eu lembro quando eu era criança, o pastor Delbrando falava assim, que tinha irmãos que se juntavam para almoçar e o prato principal, o pastor local. É deste jeito. Não estou falando mal de você, não. Não é isso que eu estou falando. É porque nós pecadores somos assim. Você falou que quer ser confrontado, né? Que bom. Faz segurar mesmo essa aqui. Mas tem gente que não quer ser confrontado. Tem gente que quer ser massageado. Como é que fala lá no Velho Testamento? Cadê? Cadê os velhos de Bíblia? Fala para mim. Sem eu falar. Hã? Aí eu gosto sim, ó. Nem falei o que eu queria. Parabéns. Fala de novo. Comichão nos ouvidos. Daí fica aquele negócio, sabe? Ele quer que massageie, aquele negócio tá ruim. Sabe? Aquele monte de coisa. Quer que cuide dele. Não quer que arranque. Quer que cuide. Olha como essas pessoas se comportaram de forma totalmente contrária uma da outra. Verso 12, e todos se maravilhavam. Olha, que coisa gostosa. Hein? Final do culto, todo mundo me abraçando. Oh, que bênção. E eu feliz. Só que daí no 13, e outros zombavam. É assim. Uns se maravilham e perguntam, ficam pasmos. E perguntam a um ao outro, o que significa isso? E outros zombam dizendo, eles estão bêbados. É isso que eles estão. Bom, precisamos correr, como eu disse, o capítulo é enorme, tem um monte de informação aqui. Eu espero que você fique firme na sua leitura da palavra e busque outras coisas aqui, tá bom? Então é o seguinte, quando chega numa situação dessa, a questão é que nós só podemos ouvir pela graça. É pela graça que a gente ouve a voz do Senhor Deus. Porque daí você que é do evangelismo explosivo, ou já fez esse curso, ou aplica isso quando você vai evangelizar uma pessoa, você sabe que existem dois tipos de fé. E uma delas é chamada de fé comum. Ela não salva. É a mesma coisa do pessoal que estuda teologia. A gente tem uma revelação que é especial para a salvação. E a outra? Geral. Saber que Jesus morreu na cruz não significa nada. Nada. Todo mundo que ouve que Jesus morreu na cruz e não faz nada, eles estão numa posição em que a graça não chegou nele. E a gente não entende o porquê. A gente só está vendo aqui que o que aconteceu, como o senhor disse pela manhã, né, daquilo lá que falou, do que Sócrates falou, sei lá quem falou, que é igualzinho hoje, é mesmo. Porque Eclesiastes tem que ser cumprido. Não é, irmão? Eclesiastes tem que ser cumprido. Não há nada de novo debaixo do sol. Por isso que tem gente aqui que talvez vai zombar da palavra. E outros vão ficar maravilhados. Porque nós só podemos ouvir a voz de Deus pela graça.
Não adianta eu me esforçar. Não adianta nós sermos bonzinhos aqui. Não adianta nada ir no dia do pastel, nada, aquilo não adianta nada. Você vai ficar feliz. Nós vamos ficar felizes. As crianças vão ter o muro lá deles. Tiveram um dia divertido. E aí todo mundo vai para o inferno, se não ouvir a voz de Deus pela graça. A questão é que a gente estava lá, porque a gente não poderia estar em outro lugar. Nós estamos maravilhados com a obra. É por isso que nós estávamos lá ontem. Entende como é? Nós não zombamos da palavra nunca. E eu não estou falando que quem não foi estava zombando. Entenda, você não foi porque você não pôde. Tinha alguma coisa que foi mais forte do que você, nesse sentido. E prioridades flutuam. Joia! Eu cheguei atrasado hoje aqui, não cheguei? Ninguém percebeu? Não vale nada esse pastor, né? Cheguei atrasado. O irmão falou, estava te esperando. Perdão. Só que eu precisei buscar a minha princesa, conhece? Na estação de trem. Vocês se viraram aqui sem mim, não é? E ela indo a pé para casa, não posso deixar. Prioridades flutuam. Fui buscar minha filha, depois vim para o culto. Tá vendo? Foi pecado que eu fiz? Não pode ser pecado isso aí. Entende como é? Você não foi ontem por um motivo que foi justo, é certeza, absoluta. Porque nós temos que estar motivados a ir num lugar como aquele. Porque nós estamos maravilhados com a palavra. Nós estamos maravilhados com Cristo. A graça nos alcançou. E foi por causa disso que a gente ouviu a voz de Deus. É o mesmo discurso. Os 12 apóstolos estão falando em línguas conhecidas. Inglês, português, alemão. Estou brincando, tá? Não sei como. Tá? Inglês, português, espanhol. O povo ouvindo. Na sua própria língua. E ficaram maravilhados. Outros estão zombando. Nós somos desses que estão maravilhados. Muito bem. Aí eu quero que você perceba a resposta de Pedro. E aí, poxa, como foi gostoso ouvir sua oração, hein, Osdônio? Eu gostei daquilo. Porque olha só o que Pedro faz. Você teria coragem disso aqui? Eu quero que você fale a verdade. Estou brincando, tá? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Vocês sabem onde eu estou? No 14, tá bom? Desculpa. Seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. 3ª hora do dia, pastor Viana, me ajude, 9 da manhã. 9 da manhã, certo? Bom, verso 16, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por enquanto ele não falou de Jesus, não é interessante? Pedro é inteligentíssimo. Inteligentíssimo. E Pedro, ele vai para o meio do povo e diz o seguinte: vocês conhecem a promessa. É interessante demais. Fala assim: vocês estão aqui porque são judeus. Vocês não estariam aqui se vocês não fossem judeus. E vocês conhecem a promessa. E vocês sabem quem fez a promessa. E ele começa. Eu gosto disso. Vocês conhecem a promessa. Vocês sabem quem fez a promessa. E a promessa quem fez foi Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre. Então é o seguinte, estamos aqui. Por quê? Porque a gente veio aqui cultuar ao Senhor Deus junto. Isso faz parte da nossa vida. Todo mundo que é membro de Vila São José, um dia soube, né? A gente se reúne.
eu quero me reunir também, porque nós estamos esperando Cristo voltar. Ele prometeu, e por isso que a gente se reúne. Isso, ele vai voltar, ele se reúne, e a gente quer ir lá para aquele lugar que a gente cantou. A gente quer ir para aquele lugar, mas a gente espera a sua volta. Pedro faz isso. Vocês sabem da história, sabem da promessa, né? Você sabe quem fez a promessa, e você sabe que quando este que fez, que é Deus, a promessa, ele vai cumprir. Tudo que ele faz, ele cumpre. E aí, até o momento, ele fala o quê? Ele fala: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas algumas coisinhas que eu preciso falar rapidamente desse pequeno trecho que a gente leu, é que você precisa perceber que ele vem e fala assim: mas isso, verso 16, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, não venha com história. O Senhor Deus já tinha prometido isso, e ele vem e ele descreve o texto de Joel. É isso que ele faz. E aí é algo para nós agora. Para Pedro, o derramar do Espírito não foi uma ferramenta, mesmo que eu e você a gente interprete como uma ferramenta. O Santo Espírito foi derramado e capacitou as pessoas a falarem em outras línguas. Então é uma ferramenta. Não. O Santo Espírito, aqui nesse texto, e eu creio que na minha vida e na tua, tá bom? Porque se alguém aqui falar para mim que o Santo Espírito é uma ferramenta, eu vou ficar triste com você, mas eu, olhando o texto, e se a pessoa interpretar desse jeito aqui, não, Neil, é uma ferramenta porque o Santo Espírito fez com que a gente falasse línguas. Eu vou te respeitar, respeito você, a sua opinião não é a minha de forma nenhuma, porque pelo texto e nas nossas vidas, o Espírito é sinal. Ele é um sinal. Olha só, verso 17, vocês conhecem o que está no profeta Joel, verso 16, e no verso 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei. Isso que está acontecendo hoje, aí ele vai descrever o texto de Joel, é justamente a inauguração, como um sinal, a inauguração dos últimos dias. Duas coisas que Cristo veio fazer aqui. Falei quando isso aí? Agora acho que foi quarta. Duas coisas importantes. Cristo veio fazer várias coisas aqui, mas duas coisas importantes que a gente tem visto nos últimos dias é que Cristo veio inaugurar o reino, e o reino está aqui, e inaugurar os últimos dias. Os últimos dias, são 2000 anos já de últimos dias, não tem nenhum problema nisso, nenhum, porque você percebe que o Senhor Jesus derrama o seu Espírito, o Senhor Deus envia o Santo Espírito, porém, você não está vendo o sol se converter em trevas e a lua em sangue. Percebe? É o texto aqui do Novo Testamento, é o texto de Atos que eu estou lendo para vocês. Então é só isso. Os últimos dias já foram inaugurados quando o Senhor Jesus vai embora e envia o Santo Espírito para nos encher de poder. Então o Santo Espírito, olha só, baseado em Atos capítulo 1, verso 8, ele serve para que a gente testemunhe. Foi para isso que deu poder, para a gente testemunhar. Se para testemunhar precisa falar em línguas, ele capacita. Está vendo? Se para testemunhar precisa falar em línguas, ele capacita. Mas ele é o sinal que os últimos dias já começaram. Muito bem. Bom, aí é assim. Agora é tempo de salvação. E acontecerá, verso 21, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. E Pedro, ele continua. Porque agora, irmãos, eu e você, a gente tem que perceber a forma como ele, a partir daqui, trata o assunto. Até aqui ele fala de Joel e fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a partir do verso 22, aí aquele negócio, pastor Viana e demais pregadores. Quem de nós tem essa autoridade aqui e essa coragem aqui? A partir do verso 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. Pronto, agora, olha só. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós,
com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Olha o que ele está fazendo. Bom, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, aí ele cita um outro texto do Velho Testamento, agora falando de Davi. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Aí ele vai e continua o seu discurso. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pronto, agora vamos lá. Irmãos, qual é a dureza do discurso aqui? Se você já percebeu. Qual é a dureza? A acusação. Excelente. A questão é que eu e você estamos 2000 anos depois. Se eu falar aqui que a gente matou a Cristo, olha, tem gente que vai rir aqui. Matamos, foi o nosso pecado. Eu estou falando rir assim, de júbilo, de alegria. Não, eu matei a Cristo, mas ele me perdoou, sabe? Outra coisa é chegar para quem matou e falar, você matou. É diferente. Porque eu quero que agora, você viu que até o verso 21, ele não tinha falado de Jesus. Mas a partir do verso 22, ele traz o Cristo. E ele traz o Cristo na pessoa de Jesus. Porque é o seguinte, nós chamamos Jesus de Cristo. Nós falamos Jesus Cristo, a gente fala isso. A gente crê nele como Messias. Mas só, irmãos, que nunca prometeram nada para a gente, e que a gente interpretou um texto errado, esperando um rei. A gente nunca fez isso. Na verdade, todos nós que estamos aqui, eu não sei quantos se converteram em Vila São José, só para a gente ter uma ideia. Quantos de nós foi convertido nessa igreja aqui? Só levanta a mão. Tem uma parte boa aqui, tá vendo? Em Vila São José. Então é o seguinte, o que aconteceu com a gente? Um dia eu não acredito, minha mãe me pegou pela mão e me trouxe aqui. Foi isso que aconteceu comigo. E eu só ouvia falar de Jesus, o Cristo crucificado. Eu só ouvia falar disso. Eu não esperava ninguém diferente. Esses homens esperavam um rei político, não um rei do reino de Cristo. Eles esperavam alguém que restaurasse Israel. É isso que eles esperavam. E aí esses homens aqui, eles realmente mataram Cristo. Eles gritaram Barrabás. Eles gritaram crucifica. Eles gritaram. E aí olhe só a forma como Pedro fala de Deus. Então eu vou ler alguns versos agora. Por exemplo, o verso 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez, por meio
no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Está vendo? Verso 23. A este vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Está vendo? Verso 24. Ao qual Deus ressuscitou. Ele está falando essas coisas, colocando tudo isso como a responsabilidade do Senhor Deus. Verso 30, sendo, pois, ele profeta, Davi, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, percebe? Verso 32, Deus, falando de Jesus agora, Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Veja verso 23, de sorte que exaltado pela destra de Deus, falando de Cristo. Veja o verso 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então foi um homem que passeou nesse mundo, um homem. É por isso que Paulo, em Efésios, exalta o nome de Cristo. Vamos lembrar, nós somos pessoas que acreditam que Deus é trino, sim ou não? Sim, amém. Deus é trino. E nós, obrigado, e nós cremos que Cristo é a segunda pessoa da Trindade, sendo o Deus que se fez homem. Por exemplo, a gente sabe que quem morre na cruz é esta pessoa, o Deus Pai não morre na cruz, o Deus Espírito Santo também não morre na cruz, é uma obra dessa pessoa. E ela foi uma pessoa, Jesus foi uma pessoa, andou, e eu insisto em dizer isso, ele foi tão comum, que nem seus próprios irmãos perceberam quem ele era. Foi assim que ele decidiu, irmãos, por isso que alguns se maravilham e outros zombam. E aí a gente vai ver Tiago, o líder da igreja, tá? Não o Tiago que foi morto por Herodes. O líder da igreja, que é meio irmão de Cristo. Quando a gente vai ver ele na Bíblia, depois que Cristo morre. Ele foi um homem que andou por aí. Andou. Claro que ele fez o que fez, aqui está descrito o que ele fez, parte do que ele fez. Ele morre na cruz por nós. Irmãos, como a gente disse, nem todos estão aqui na quarta-feira, mas como a gente disse na quarta-feira, a misericórdia do Senhor vai chegar naqueles que realmente pedirem por sua misericórdia. Porque quando Cristo morre, acontece um milagre, lembra? Um dos milagres que acontece é aquela noite durante o dia. E aí, se você lembrar, depois de tudo, de terremoto, de tudo que acontece, lembra o que o centurião fala? Verdadeiramente, isso é lindo, irmãos. Verdadeiramente, este era filho de Deus. Excelente, esse é Jesus. Mas só que a caminhada até o céu não é para qualquer pessoa mesmo. Por isso que os ímpios não aguentam ficar no lugar onde existe a verdade, eles vão embora. Não adianta, Salmo 1 é cumprido sempre. Os ímpios não vão subsistir no juízo, não adianta. E nem os pecadores na congregação do justo, não adianta, eles não ficam. É que a gente vai atrás dele de novo, dando oportunidade. Venha para a igreja, você precisa de fé, a gente insiste. Até que o que a gente quer é que ele se maravilhe um dia. Por isso que você que está aqui, que talvez foi convidado de novo e veio, graças a Deus, o nosso grande objetivo é que um dia você se maravilhe. Entende como é? Porque Deus fez o que fez na vida de Jesus. Agora eu quero que você entenda isso. Jesus é Deus e ele não precisa de glória nenhuma. E por que Deus exaltou o nome de Cristo? Por causa do homem. Ele se esvazia. E esvaziado, ele nos representa. E Deus coloca o nome dele acima de todo nome. Isso é o que Deus faz. E aqui ele está explicando isso para esses homens. Bom, preciso correr. Joia? Bom, mas só que ele não fala apenas da obra de Deus. Mas ele fala, Pedro também ousadamente, fala do que o povo fez. Veja o que ele diz
das pessoas. Veja o que ele fala de sua plateia. Verso 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta você dizer que não. Gostei também do que o Gomes falou aqui. Estou indo para frente. É isso mesmo, nunca mais olho para trás. Você não está indo para lá? Por que tem gente, eu quero saber porque tem gente que se alegra testemunhando do passado. Fala para mim. Porque deve ser filho do diabo ainda. É por causa disso. Você não ria, não. É porque fica alegre com o que fazia quando era pecador. Você está indo para lá. Olha para frente. Não adianta falar. Nunca ninguém vai falar que você é uma mentira, meu irmão. Eles vão falar que a Bíblia é mentira. Né? Porque eles não creem. Agora, quero ver alguém olhar para a nossa cara e falar que a gente é mentira. Quero ver alguém olhar para um crente de verdade e falar que ele é mentira. Não, é no meio de vós. Está escrito aqui, ó. Com maravilhas, prodígios e sinais. Não adianta falar que ele não fez. Ele fez. E todo mundo sabe. Isso é Cristo no meio de vocês. Ele está acusando. Vamos continuar. Você pediu? Segura. Então olha só. E aí ele continua. E por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Não existe desculpa. Está falando que está bêbado por quê? Ele não prometeu que o seu espírito vinha? Por que vocês estão falando que os meus irmãos estão bêbados? É isso que ele está falando. Continua o texto. Continua o texto comigo. Verso 22. A este vos foi entregue. Deus entregou para vocês. Aí é claro, pelo determinado conselho e presciência de Deus. Aí, e o que eles fazem? Prendeste, crucificaste e mataste. Foram vocês. Verso 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes. Verso 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, foram eles, e Pedro está fazendo isso. Então aqui é o seguinte, gosto da ideia de olhar para um homem e nos acusar realmente, nos confrontar realmente. Precisamos de mais gente que realmente nos confronte. Não tem troca aqui. Aqui não existe troca. Dê isso e ganhe aquilo. Não existe. Nós não cremos num Deus bancário. Você deposita, depois recebe. Tudo bem? Não é isso que a gente acredita. A gente acredita num Deus de graça. Num Deus de misericórdia. Num Deus que, mesmo sabendo que todos eles sabiam e fizeram o que fizeram, a graça é estendida. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pronto. A graça está estendida. É para você essa noite? Não perca seu tempo. Não perca seu tempo com o mundo, não perca seu tempo com nada nessa terra. Parta para o caminho celestial ao lado de Cristo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. Bom, correndo, verso 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Pronto. Agora chega um momento que aquele negócio, irmãos, né, eu já discuti isso várias vezes com muitas pessoas. É porque eu me converti naquela música. Aí vem esse grupo de crentes de hoje aí e falam assim: pregue a palavra, pregue o evangelho, se preciso, use palavras, sabe? Que é através do meu testemunho a pessoa se converteu. Irmãos, você esquece esse tipo de história, tá bom? Outro dia até pelo menos convenci um irmão, não sei se ele vai lembrar, está até aqui hoje. Falei assim: não, filho, ninguém se converte ouvindo hino, não. Talvez o hino continha a palavra de Deus. E
ele já tinha ouvido aquilo. E aí foi tocado de uma forma diferente, quando ouviu a palavra de Deus sendo cantada, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus sendo falada, cantada, poesia, seja o que for, ela é a palavra de Deus e ela é poderosa. Agora, por favor, né, não vamos colocar a canção numa função que ela não tem. A palavra tem. E aí o que Pedro faz? Meus queridos, verso 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, irmãos, olha o que é lindo, nosso Senhor o quê? Chamar, não adianta, eu posso fazer o que quiser aqui, se o nosso Senhor Jesus não te atrair, você não virá nunca aqui. Por isso que o ouvir é pela graça. Nem eu não estou ouvindo nada até agora. Ore, ainda tem um tempo aqui que eu vou ler a Bíblia, e a Bíblia é poderosa, ore agora. Eu não ouvia nada essa noite, não ouviu? Ore, ainda tem tempo, acrescenta a minha fé. Eu preciso ir para o céu, eu preciso te conhecer mais, e assim vai, eu preciso te servir melhor. Ore, porque eu quero ser chamado por Ele. Eu quero ser chamado por Ele hoje, eu quero ser chamado por Ele amanhã de novo, e amanhã, e quando eu quiser desistir, que Ele me chame de volta. Quando eu, por acaso, estiver entrando no bosque, Ele fala, sai daí, e se por acaso eu entrar no bosque, Ele vai me buscar, porque se Ele não me chamar, eu nunca vou voltar. Então é a todos quanto Ele chamar, e com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos como? Se arrependerem dos seus pecados. É arrependimento de pecado, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Não existe convite. Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar, quem quer aceitar Jesus? Onde que nós inventamos isso? Irmãos, nós recebemos a palavra, a gente não consegue ficar no banco. Entendeu como é? O negócio que a gente recebe a palavra e a gente fica louco para fazer as coisas de Deus. A gente não é mais o mesmo. Eu vou dizer, hein? Desconfie dos crentes que estão fora da igreja. Tá bom? Fala que é crente e está fora da igreja. Desconfie de crente que gosta da cidade do mundo, tá bom? Desconfie de todos esses. Como ele não é meu servo, eu deixo que o julgamento, um dia, por meio da palavra, a espada que sai da boca do nosso Senhor, o julgue, tá bom? Desconfie de crente que ama mais seu ministério, mais do seu ministério do que a igreja de Cristo. Desconfio de crente que não olha para nós quando estamos pregando. Tá joia? É palavra do Senhor. Ele vai nos chamar, nem que seja para nos mandar para o inferno. Então, quando o Senhor Deus nos chamar, vamos não zombar dele. Vamos nos maravilhar, irmãos, e vamos caminhar com fé, porque Ele nos chamou. Não seja o mesmo depois que Cristo te chamar. Não é para ser igual, porque talvez nós estamos no verso 13, zombando de bêbados falando. Que Deus tenha misericórdia dessa congregação. Que Deus tenha misericórdia desse povo que se reuniu aqui hoje. De você que está me ouvindo na internet. Agora tem outra coisa. Quem Deus não chamou, você tem que conversar com Ele. Porque é pela graça. É pela graça. Então, é com Ele, de sorte
que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Sabe com que palavra? Vocês mataram. Sabe com que palavra? Vocês crucificaram. Sabe com que palavra? Vocês são pecadores e se arrependam. Foi com esta palavra que esse povo se arrependeu, que esse povo chegou ao Senhor Jesus. Não foi com palavras de lisonja, não foi com elogios, não foi desse jeito. E é claro, pastor Viana, eu, Gomes, falamos bem da Igreja Batista de Vila São José por causa do Lar Efrata, claro, porque a obra foi boa mesmo. Mas não é isso que salva. Esqueça isso daí. Só lembre disso se você não podia estar em outro lugar ontem, tá bom? Aí você lembra disso. Porque eu não podia estar em outro lugar, Senhor, se não fosse na tua casa hoje. Eu termino. Só vou ler uma coisa para vocês, porque lembrei agora, nem está no meu esboço. Posso ler? Vou procurar. Se eu não achar, você vai achar. Que você e eu somos uma só carne. Quando eu não sei, você sabe. Obrigado. Eu errei o texto aqui, mas deixa eu ver. Aquele salmo, pastor Viana, que fala do servo sedento. Hein? Fala aí para mim, cadê? Pastor Viana, me ajuda. Eu pensei que eu sabia onde estava o texto. 42? Obrigado, eu estava no 62. É o 42? Ah, isso. Obrigado. Ô Zuzão, eu te amo. Eu e Zuza, companheiro sempre. Irmãos, olha isso aqui, fala a verdade. Assim como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. É verdade isso aqui? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Ô meus irmãos, como é diferente daqueles do Apocalipse 6. Quem estava aqui na quarta? Hein, irmão Geraldo? Diferente, né? O que eles pediram, lembra? Para que os montes caíssem. Para quê? Para que eles não vissem a face dele. Eita Deus, eu prefiro parar, senão eu vou chorar. Hein, vamos parar? Que Deus te abençoe. E se Deus te chamou hoje, hein? Se Deus te chamou, você vai ter oportunidade de contar pra gente o que Deus te chamou. E se Deus não te chamou? Fica onde você está mesmo. Só que vai para casa pedindo fé, porque você precisa ouvir a voz do Senhor, tá? Você precisa ouvir. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela tua palavra. Clamo que o Senhor abençoe esse momento em que vamos cantar ao Senhor Deus, e também abençoe esse momento, ó Pai, de meditação, de confronto, ó Pai, de convencimento, de decisão que essa congregação está tomando agora, ó Pai. Eu clamo que o teu nome seja glorificado em cada decisão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ficar em pé.